Ok, vamos lá. Trânsito. Quem nunca ficou preso num congestionamento, né, olhando para o relógio e pensando, meu Deus, tem alguma lógica nisso aqui? A gente lida com isso todo santo dia, mas, sei lá, raramente para pensar na engenharia por trás, né, nessa tentativa de organizar o que parece muitas vezes um caos total. Então, nosso papo hoje é exatamente esse. A gente vai mergulhar um pouco nos conceitos básicos da engenharia de tráfego. Qual é a ciência, assim, por trás do movimento dos carros, ônibus, tudo mais, nas ruas, nas estradas? Como é que os especialistas tentam botar ordem nisso? Para guiar nossa conversa, a gente usou um material bem legal, a transcrição de um vídeo do YouTube que explica direitinho essa teoria básica de tráfego. E a nossa missão aqui, então, é entender as ferramentas, as ideias-chave que os engenheiros usam para gerenciar essa coisa toda. Desde como eles classificam o fluxo, como medem o movimento, até o porquê de um cruzamento ser de um jeito ou de outro, sabe? Vamos tentar decifrar um pouco essa linguagem técnica. Para começar do começo mesmo, o que exatamente é essa tal de engenharia de tráfego? O material que a gente viu descreve como a área que conecta o fluxo dos veículos, alguns parâmetros importantes e uso de modelos matemáticos, tem até equação no meio, mas calma, a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, tá? É basicamente usar a engenharia para entender e tentar, digamos, domar o trânsito. Exato. E é importante a gente frisar isso. O objetivo central não é só fazer o carro andar mais rápido a qualquer custo, não. É gerenciar o movimento todo de forma eficiente e segura. Isso é fundamental. É uma busca constante por equilíbrio, sabe? Aplicando princípios técnicos para tentar otimizar o sistema viário como um todo. Pensando na fluidez, claro, mas também na segurança, nas necessidades de quem está a pé, de bicicleta, de ônibus, não só quem está de carro. Entendi. É bem mais complexo do que parece, assim, de primeira vista. E um dos primeiros passos para organizar essa análise, pelo que eu vi no material, é diferenciar os tipos de fluxo, certo? Tem o tal do fluxo contínuo e o fluxo interrompido. Isso mesmo. Pensa assim, ó. Fluxo contínuo é aquele que, na teoria, não para. Tipo uma rodovia, sem cruzamentos no mesmo nível, sem semáforo. O carro entra e, idealmente, só vai sair lá onde ele quer, sem ser interrompido por outra via cruzando na mesma altura, sabe? Aham. Já o fluxo interrompido é o nosso velho conhecido da cidade, né? Avenidas com semáforo, rua com placa de pare, cruzamento onde você tem que esperar a sua vez. Qualquer coisa que force uma parada ou uma redução muito forte de velocidade por causa de um cruzamento ou uma sinalização ali, no mesmo nível da via. Aliás, cruzamento em nível é só o nome técnico para quando as ruas se encontram na mesma altura, no chão mesmo. Ah, tá. Então a diferença é basicamente se tem interrupção planejada ali no meio do caminho ou não. E por que essa distinção é tão importante assim para a engenharia? Ah, porque a estratégia de gerenciamento muda completamente, né? Você não vai controlar uma rodovia de fluxo contínuo do mesmo jeito que controla, sei lá, uma avenida super movimentada no centro da cidade. Na rodovia, o foco talvez seja evitar acidente por velocidade, garantir que as saídas sejam seguras. Certo. Na cidade, com o fluxo interrompido, o desafio é outro. É gerenciar os cruzamentos, é o tempo do semáforo, as conversões à esquerda, os pedestres atravessando. As ferramentas são diferentes, os problemas são outros. Então, essa classificação inicial, ela direciona todo o planejamento que vem depois. Faz todo sentido. E para analisar esses fluxos, seja o contínuo ou interrompido, os engenheiros usam umas medidas-chave, né? O material destacou 3 parâmetros principais. Sim, são os pilares da análise de tráfego. Pensa neles como, sei lá, o tripé do trânsito. Volume, velocidade e densidade. O volume é quantos veículos passam por um ponto específico num certo intervalo de tempo. Geralmente a gente ouve falar em veículos por hora. Os engenheiros medem isso em horários diferentes, né? Para saber qual é o volume na hora do pico e comparar com horários mais calmos. Velocidade é mais direto, né? Quilômetros por hora, o quão rápido os carros estão andando. E a densidade, essa é um pouquinho menos intuitiva, talvez. A densidade tem a ver com o espaço. É quantos veículos estão ocupando um determinado pedaço da via num certo instante. Imagina uma foto aérea. Se os carros estão muito coladinhos uns nos outros, a densidade está alta. Se tem bastante espaço entre eles, a densidade está baixa. A medida costuma ser em veículos por quilômetro. Agora sim,
Volume, quantos passam, velocidade, quão rápido passam, e densidade, quão juntos eles estão. E imagino que esses três estão totalmente ligados com o que a gente sente no dia a dia no volante. Totalmente. Eles dançam juntos, como você disse. Se a densidade começa a aumentar muito, ou seja, muitos carros no mesmo espaço, a velocidade, óbvio, tende a cair bastante. Claro. E se a densidade sobe demais e a velocidade vai lá para baixo, o volume, quantos carros conseguem efetivamente passar por ali, também cai. É o famoso congestionamento. A arte da engenharia de tráfego é justamente tentar achar o ponto de equilíbrio entre esses três, para maximizar o fluxo, o volume, mantendo uma velocidade razoável sem deixar a densidade ficar insuportável. Existem gráficos e modelos matemáticos que mostram essas relações, mas o importante é entender essa dinâmica, essa interdependência. Entendi a dança. E para tentar influenciar essa dança, para manter o fluxo mais equilibrado, que tipo de estratégias os engenheiros usam no dia a dia? O material mencionou algumas coisas que a gente vê bastante por aí. Sim, são as ferramentas de controle. Algumas são bem visíveis, outras nem tanto. Uma bem comum e às vezes meio polêmica são as restrições de estacionamento. Sabe a zona azul ou aquelas áreas onde é proibido parar e estacionar? Sei, claro. A lógica por trás disso, do ponto de vista da engenharia, é que liberar espaço na via, tirando os carros parados, ou até desincentivar que as pessoas usem o carro para ir até certas áreas, limitando onde parar, pode ajudar a reduzir o volume e a densidade naquela região, melhorando a fluidez. Claro que isso sempre gera um impacto na conveniência, né? E aí entra de novo aquela busca pelo equilíbrio que a gente falou. Outra coisa que a gente vê muito em cidade grande é a restrição por placa, tipo em São Paulo. Carro com final de placa X não pode rodar em tal horário. Isso também mexe direto no volume, né? Diretamente. A ideia é tirar uma porcentagem dos carros da rua nos horários de pico, forçando uma redução no volume e, por consequência, na densidade também. O material até cita que a fiscalização pega veículos de fora da cidade também, não é só para quem mora lá. E claro, nada disso funciona direito sem fiscalização e policiamento para garantir que as regras sejam cumpridas, né? Seja a restrição de placa, o limite de velocidade, o respeito ao sinal vermelho. Além dessas regras mais diretas, o próprio desenho das ruas e avenidas também é uma ferramenta importante, certo? Como definir se uma rua vai ser mão única ou mão dupla, por exemplo? Com certeza. O desenho da circulação viária é fundamental para otimizar como o tráfego se orienta e como ele flui. O material que a gente analisou até comenta um caso específico onde fizeram mudanças recentes nos sentidos de algumas vias e isso gerou reclamação. Isso acontece, normal, mas reforça um ponto muito importante. Essas alterações não deveriam ser feitas no achismo, sabe? Sim. Elas precisam ser baseadas em estudos técnicos sérios que analisem os impactos no fluxo geral da rede viária. Porque às vezes você muda o sentido de uma rua, resolve um probleminha ali, mas cria um problemão logo adiante, entende? Entendo. E quais são as opções básicas de configuração? Mão única, mão dupla, que mais? Basicamente, a mão única tende a ter uma acessibilidade local um pouco menor, né? Você não acessa os dois lados da rua diretamente vindo de qualquer direção. Mas, em compensação, geralmente ela permite uma capacidade de fluxo maior, porque elimina aqueles conflitos frontais e simplifica bastante os cruzamentos. Já a mão dupla oferece maior acessibilidade direta, mas tem menor capacidade e mais pontos de conflito. O material também fala de um tal sistema binário. O que é isso? O sistema binário é uma solução bem interessante. Pensa assim, você pega duas ruas paralelas que antes eram de mão dupla e transforma cada uma delas em mão única, só que com sentidos opostos. Uma vai, a outra volta. Ah, Isso pode organizar muito melhor o fluxo em corredores importantes da cidade, combinando uma capacidade boa com uma acessibilidade ainda razoável ali na região. e tem também as faixas exclusivas, que a gente vê bastante para ônibus e cada vez mais para bicicletas também. Sim. E aqui tem uma distinção útil que o material traz. Ciclofaixa é aquela faixa pintada para bicicleta dentro da pista dos carros, dividindo o espaço geral da rua. Já a ciclovia é uma pista fisicamente separada, seja por um canteiro ou uma mureta, ou como aquelas que a gente vê em parques. Certo. E existem também as motofaixas,
que são faixas pensadas para as motocicletas, com um desenho específico para elas, como mencionado lá no vídeo. Nossa, quanta opção! E como é que se decide qual usar em cada lugar? Aí é que está o desafio do equilíbrio. Cada configuração tem seus prós e contras. Mão única melhora o fluxo, mas pode dificultar um pouco o acesso local. Faixa exclusiva ajuda o ônibus ou a bicicleta, mas tira espaço do carro. O engenheiro precisa pesar a função daquela via na cidade, o tipo de usuário que mais usa, a segurança de todo mundo e a capacidade que é necessária ali. Não tem receita de bolo, sabe? Cada caso é um caso. E onde tudo isso se encontra literalmente são as intersecções, né? Os cruzamentos, onde as vias se juntam. O material fala de vários tipos diferentes. Exato. Intersecção é o ponto de encontro. Pode ser um cruzamento clássico, em X ou em plus, pode ser um entroncamento, quando uma rua meio que termina em outra, formando um T, por exemplo, ou uma bifurcação, quando uma via se divide em duas. Vamos focar primeiro nas intersecções em nível, aquelas que estão todas no mesmo plano. Que tipos de cruzamento existem aí? Tem os mais comuns, que são os ortogonais, que formam um ângulo reto, 90 graus. Tem os em ângulo, às vezes chamados desconsos, quando as ruas não se cruzam a 90 graus, o que pode ser um pouco mais perigoso, exigir mais atenção. Alguns cruzamentos têm ilha no meio para organizar melhor os movimentos, principalmente as conversões, e tem a famosa Yellow Box, aquela área amarela pintada bem no meio do cruzamento, onde é proibido parar. Ah, sei qual é. A ideia ali é justamente evitar que um carro fique parado bem no meio e tranque o fluxo da outra rua quando o sinal abrir, né? E os entroncamentos e bifurcações são só variações desses encontros, então? Basicamente, sim. Entroncamento é uma junção, uma via se junta a outra. Bifurcação é uma separação, uma via se divide. O ponto-chave que o material ressalta bastante é: o design de cada intersecção é customizado, é feito sob medida. Não dá para pegar um modelo padrão e sair aplicando em todo lugar. Depende do volume de tráfego de cada rua que chega ali, quais são os movimentos principais, quem vira mais à esquerda ou quem segue reto, da visibilidade, do espaço que tem disponível. E como é que se controla o fluxo nesses pontos de encontro para evitar o caos e os acidentes? Olha, basicamente, em nível, tem duas estratégias principais. Ou você usa sinalização de preferência, as placas de pare ou dê a preferência, que definem quem tem a prioridade, ou você usa semáforos, que ficam alternando o direito de passagem. A escolha entre um e outro depende muito do volume de tráfego e da complexidade daquele cruzamento específico. Falando em semáforos, verde, amarelo, vermelho, todo mundo conhece, mas tem toda uma ciência por trás do tempo de cada cor, né? Com certeza. O material introduz dois conceitos importantes aí: fase e ciclo. Uma fase é o tempo de verde mais o amarelo para um movimento específico ou um conjunto de movimentos que não entram em conflito entre si. Por exemplo, quem segue reto e quem vira à direita na mesma rua podem ir juntos numa fase. Entendi. O ciclo é o tempo total para que todas as fases daquele cruzamento aconteçam e a sequência toda recomece. Para programar esses tempos, os engenheiros precisam olhar quantas ruas chegam ali, quantos carros querem virar à esquerda, que geralmente é o movimento mais crítico, que mais atrapalha, quantos seguem reto, o fluxo de pedestres. É um quebra-cabeça para montar. E os semáforos podem funcionar de jeitos diferentes entre si. Podem sim, Gui. Existem várias lógicas de operação. Um semáforo pode ser isolado, funcionando ali por conta própria, com tempos fixos, ou ele pode fazer parte de um sistema coordenado. Numa avenida é a famosa onda verde, onde vários sinais são sincronizados para tentar beneficiar quem mantém uma certa velocidade. Tá, onda verde. É. E esse controle pode ser por tempo fixo, com programações diferentes para a hora do rush e fora do pico, por exemplo, ou pode ser atuado por demanda. Esse último é interessante. Ele usa sensores, a gente vai falar deles daqui a pouco, para detectar se tem carro esperando ou não. Se não tiver ninguém numa rua transversal de madrugada, por exemplo, o sinal não precisa abrir para ela sem necessidade. Fica verde mais tempo para a via principal. Bem mais inteligente do que parece só olhando. E além dos cruzamentos com semáforo, tem as rotatórias. Elas parecem simples, mas, nossa, geram uma confusão danada, né? Principalmente sobre quem tem a preferência para entrar. É verdade.
A função da rotatória é justamente permitir um fluxo mais contínuo, eliminando aqueles conflitos diretos de um cruzamento comum. Mas a regra de ouro que muita gente esquece ou confunde, e está lá no Código de Trânsito, é clara. A preferência é de quem já está circulando dentro da rotatória. Quem vai entrar precisa esperar, ter calma e dar passagem para quem está vindo pela esquerda já dentro do círculo. E o que o material observou sobre o comportamento das pessoas nelas? Exatamente os erros mais comuns. Gente entrando sem dar preferência, forçando quem já está dentro a frear bruscamente, o que é perigoso, ou então o contrário, que também acontece. Motoristas que param dentro da rotatória para dar passagem para alguém entrar. Isso também está errado e trava o fluxo todo lá dentro. É um ponto que depende muito da educação do motorista e do respeito às regras, né? E em termos de eficiência, como é que elas se comparam com outros tipos de cruzamento? Olha, rotatórias bem projetadas costumam ser mais seguras que cruzamentos simples, porque tem menos pontos de conflito grave, né? Aquela batida de lado é mais difícil. E podem ser mais eficientes em certos volumes de tráfego porque evitam o tempo perdido do sinal vermelho. Uma curiosidade que o material traz é que ilhas centrais menores podem às vezes até aumentar a capacidade porque dão mais espaço para os carros manobrarem ali dentro. Mas claro, se o volume de tráfego for muito, muito alto, a rotatória pode travar também. Nesses casos extremos, existem até rotatórias com semáforos dentro delas para controlar os fluxos mais complexos. O vídeo até mostra um exemplo de Campo Grande, se não me engano. Interessante isso. Mas e quando nem cruzamento normal, nem semáforo, nem rotatória dão conta do recado? Aí a engenharia precisa, literalmente, subir o nível da coisa. Exatamente. Aí é que entram as intersecções em desnível, onde as vias vão se cruzar em alturas diferentes. Os exemplos mais óbvios são os viadutos, né? As passagens superiores. Sim. Tem também os elevados, que são vias inteiras construídas sobre pilares, como o famoso Minhocão lá em São Paulo. E o contrário também existe. As trincheiras, que são passagens por baixo, escavadas. Curitiba tem bastante disso. Imagino que construir um negócio desse seja bem mais caro. Muito, muito mais caro. O custo de construção é altíssimo se você comparar com uma solução em nível, um cruzamento simples. Mas o benefício é uma capacidade de fluxo muito maior e uma fluidez bem melhor, porque você elimina completamente os pontos de conflito direto entre as correntes de tráfego que se cruzam ali. É uma solução mais drástica, reservada para pontos realmente críticos da malha viária, com volumes muito elevados ou uma importância estratégica muito grande. E a tecnologia moderna? Como é que ela entra nessa história toda de controle, de gestão do tráfego? Ela é cada vez mais fundamental, né? O material fala bastante sobre os dispositivos eletrônicos, que combinam os equipamentos, o hardware, com os programas de computador, o software. A lista é grande. Tem os semáforos que se ajustam sozinhos ao tráfego, os radares de velocidade, aquelas lombadas eletrônicas que mostram a velocidade ou multam, câmeras de monitoramento espalhadas por aí, sistemas que controlam faixas que mudam de sentido, as reversíveis. E como esses sistemas sentem o trânsito? Como eles sabem o que está acontecendo? O material detalhou alguns sensores. Sim, alguns exemplos são bem interessantes. Os naços indutivos são aqueles cortes que a gente às vezes vê no asfalto, um pouco antes do semáforo, formando um retângulo ou um quadrado. São basicamente fios que criam um campo magnético. Quando um carro que é de metal passa por cima, ele altera esse campo e o sistema detecta a presença e a passagem do veículo. Ajuda a contar carros e a operar os semáforos inteligentes que a gente falou. Entendi. E tem outros tipos também. Tem sim. Tem os sensores piezoelétricos, que usam materiais que geram um pequeno sinal elétrico quando são pressionados. A pressão do pneu do carro sobre o sensor permite medir a velocidade e até estimar o peso do veículo, para fiscalização de caminhões, por exemplo. Existem também radares de micro-ondas, que emitem ondinhas de baixa energia para detectar velocidade e até a formação de filas. E as câmeras, claro, que, através de processamento de imagem, nos chamados radares detectores de imagem, podem tanto fiscalizar infrações quanto contar veículos, classificar por tipo, carro, caminhão, moto. Puxa vida! Então essa parafernália eletrônica toda não serve só para multar a gente, como muita gente pensa. De forma alguma. Claro que a fiscalização é uma das funções, e é a mais visível, né? Mas esses dispositivos são, na verdade, os olhos e ouvidos dos engenheiros de tráfego no dia a dia.
Eles geram uma quantidade imensa de dados em tempo real e também históricos. E essas informações são cruciais para entender como o trânsito realmente funciona, para poder planejar novas vias ou alterações nas existentes, para gerenciar o tráfego na hora, ajustando o tempo de semáforo, por exemplo, e para fazer estudos de mobilidade urbana pensando no futuro. A multa é só a pontinha mais visível desse iceberg de dados. Entendi. Realmente muda a perspectiva. E para fechar o ciclo, o material falou sobre uma coisa chamada traffic calming, ou moderação de tráfego. Parece meio o contrário de tudo que a gente falou até agora, que era muito sobre dar fluidez, fazer andar. É um contraponto super importante, especialmente dentro das cidades, nas áreas urbanas. O objetivo do traffic calming é justamente reduzir a velocidade dos veículos em áreas específicas. Pensa em bairros residenciais, perto de escolas, em centros comerciais com muito pedestre. A ideia é aumentar a segurança e o conforto de todos, principalmente dos usuários mais vulneráveis, como pedestres e ciclistas. É reconhecer que nem toda rua precisa ou deve ser uma via de passagem rápida. E como é que se faz isso na prática? Que medidas são essas de acalmar o tráfego? O material lista várias. As lombadas físicas são as mais conhecidas e às vezes as mais odiadas, aquelas que te forçam a reduzir bastante a velocidade. Elas precisam seguir normas do CONTRAN para não serem agressivas demais e tem que ter sinalização adequada. As lombadas eletrônicas já foram mais comuns, algumas só mostram a velocidade para te conscientizar, outras de fato multam se passar acima do limite estabelecido ali. Tem as travessias elevadas para pedestres que nivelam a faixa com a calçada, tentando dar mais destaque e segurança para quem está atravessando. Embora a gente saiba que nem sempre são respeitadas pelos motoristas, infelizmente. Certo. E tem outras menos óbvias, talvez? Tem sim. Como os sonorizadores, sabe aquelas faixas ásperas no asfalto que fazem um barulhão quando você passa em cima? Elas servem para te alertar, para te acordar antes de uma curva perigosa, um cruzamento, um pedágio. Tem as chicanes, que são desvios propositais na trajetória, pode ser um estreitamento da pista, com uns canteiros, um jardim, ou uma sequência de curvas suaves, tipo na Fórmula 1, que te obrigam fisicamente a diminuir a velocidade. E tem até os ambientes viários compartilhados, como aqueles calçadões onde carros até podem passar, mas a prioridade total é do pedestre e a velocidade tem que ser baixíssima. O vídeo cita exemplos em Curitiba e Ponta Grossa. Então, o traffic calming é basicamente sobre redesenhar a rua para forçar um comportamento mais seguro, é isso? Exatamente. É usar o design físico do espaço para induzir a moderação de velocidade. E isso conecta diretamente a engenharia de tráfego com a qualidade de vida urbana, com o urbanismo. É um reconhecimento importante de que as ruas são espaços públicos multifuncionais. Não são só corredores para carro passar rápido. Buscar esse equilíbrio entre a fluidez que é necessária em algumas vias e a segurança e a tranquilidade em outras, como bairros e centros, é um dos grandes desafios atuais do planejamento urbano e de tráfego. Uau! Que viagem, hein? Então, resumindo um pouco a nossa conversa, a gente viu que o trânsito não é tão aleatório assim, tem uma engenharia pensando por trás. Falamos dos tipos de fluxo, né? O contínuo e o interrompido. Daquele tripé importante de volume, velocidade e densidade que os engenheiros tentam equilibrar. Vimos as estratégias para controlar isso, desde restrições de estacionamento e placa até o desenho das próprias vias e das intersecções em nível e em desnível, as rotatórias. Falamos bastante do papel da tecnologia, que vai muito além das multas, gerando dados importantes. E terminamos com essa ideia de acalmar o tráfego em alguns lugares para aumentar a segurança. Quer dizer, então, que por trás da buzina, da espera no sinal, daquela confusão na rotatória, tem um monte de gente pensando, medindo, planejando, tentando fazer esse sistema super complexo funcionar minimamente bem. Exatamente isso. É uma ciência aplicada, cheia de desafios técnicos, desafios econômicos e até sociais, como a gente viu. É uma tentativa constante de organizar o movimento, de garantir segurança e de equilibrar necessidades que, muitas vezes, são conflitantes entre si. O motorista quer rapidez, o pedestre quer segurança, o ciclista quer espaço,
O ônibus precisa de prioridade, e a engenharia tenta achar o melhor caminho no meio disso tudo. E para a gente finalizar com uma provocação, olhando um pouco para frente com base no que a gente discutiu aqui, toda essa complexidade que a gente viu, esse balanço delicado entre fluxo, segurança, custo, conveniência do usuário, como será que essas tecnologias que estão chegando com tudo, tipo os carros autônomos, ou os sistemas de dados urbanos super integrados, como será que eles vão bagunçar ou talvez reinventar esses princípios básicos da engenharia de tráfego que a gente acabou de explorar? Será que as regras do jogo vão mudar radicalmente nos próximos anos? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando sobre isso.